O Senhor Jesus, que é o dono da igreja, a palavra do Senhor diz que Ele anda entre as igrejas. Ele conferiu, ele examinou a vida do pastor da igreja de Éfeso e percebeu que as coisas não estavam bem com ele. E aí o Senhor Jesus manda uma carta àquele homem, através do apóstolo João, e diz: olha, eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu queria falar um pouco para você sobre o primeiro amor. Muitas vezes, nós, quando lemos esse texto, nós pensamos do primeiro amor como aquela paixão, como aquele fogo que nós tínhamos quando nós nos convertemos. Quando, na verdade, queridos, esse texto, ele está se referindo ao nosso primeiro amor, o nosso Deus. O pastor da igreja de Éfeso, ele estava envolvido com a igreja de Deus, mas tinha abandonado, tinha se distanciado do Deus da igreja. E Jesus, ele chega e diz para aquele pastor: olha, eu tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E qual é o primeiro amor de um crente? Qual é o primeiro amor de um cristão? É o próprio Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. Mas aquele pastor, ele estava tão envolvido com a obra de Deus, estava tão envolvido com muitas situações, que ele estava esquecendo o Senhor. E aí Jesus chega para ele e diz assim: olha, eu estou sentindo a tua falta. Existem até algumas músicas que são cantadas hoje em dia que nos falam sobre isso, de pessoas que esqueceram de estar com o Senhor, e essas músicas mexem conosco. E aí era uma situação adversa. Por quê? Porque se aquele pastor não mudasse, ele iria perder a igreja. Sabe, gente, Deus é aquele que estabelece reis e Deus é aquele que destitui reis. É Deus que coloca um pastor à frente de um rebanho, mas é Deus também que tira o pastor da frente daquele rebanho, quando ele não aprova alguma coisa naquele pastor, ou quando ele tem uma outra missão. Nesse caso aqui, Deus não estava aprovando a conduta do pastor de Éfeso, e disse: olha, eu vou remover você daí, eu vou tomar uma posição, e vou tirar a igreja de você. Porque no capítulo 1 nós encontramos que candeeiro representava a igreja. E Jesus disse: olha, pastor de Éfeso, ou você corrige a sua conduta, ou a igreja vai ser tirada da sua mão e vai ser conduzida, vai ser posta na mão de outra pessoa. Em tempos de adversidade, precisamos ter atitudes corretas. E qual seria, ou quais seriam as atitudes corretas que aquele pastor precisaria ter? O texto diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A atitude correta diante daquela adversidade era: aquele pastor precisava lembrar de onde ele caiu. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos continuar a nossa jornada sem consertar algumas coisas que ficam atrás, e é necessário que muitas e muitas vezes nós paremos a caminhada, voltemos e consertemos algumas coisas, para que possamos avançar. Nós vamos encontrar vários casos na Bíblia assim, de pessoas que tiveram que voltar e consertar. E aqui o pastor da igreja de Éfeso precisava lembrar de onde ele caiu. A atitude correta aqui seria ele, em primeiro lugar, lembrar de onde caiu. Puxa vida, minha vida vinha tão bem, mas chegou um ponto que eu caí. Lembra-te de onde caíste. Talvez você esteja aqui neste momento ouvindo essa mensagem e a sua vida com Deus já não seja mais a mesma. Você já não tem aquele amor pelo Senhor, o Senhor já não é o desejado da sua alma, o Senhor já não é o querido, o Senhor já não é o tema das tuas orações, das tuas canções,
a palavra do Senhor já não é o livro mais importante da sua vida, e hoje você se encontra caído. A palavra do Senhor diz: lembre-se de onde você caiu. Talvez você caiu lá atrás, quando você deixou que as bênçãos de Deus ocupassem o lugar do Deus das bênçãos. Talvez você caiu lá atrás, quando você se envolveu com alguém, e essa pessoa foi lhe seduzindo, ou você foi seduzindo essa pessoa, e a sua vida espiritual caiu. Ou quando você deixou de fazer a obra de Deus por amor, e passou a fazê-la para ter manutenção. Eu não sei qual é a tua razão, qual é a tua história. Uma coisa eu digo a você: em tempos de adversidade, precisamos ter atitudes corretas. E a atitude correta nesse caso aqui é: lembra-te de onde caíste. Talvez você fez um mal a alguém, talvez você roubou alguém, talvez você difamou alguém, traiu alguém. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Em primeiro lugar, lembre-se. Segundo, arrependa-se. Sabe, irmãos, o arrependimento, ele é uma atitude que nos leva a desejar não ter praticado o que praticamos no passado. O arrependimento, ele gera uma mudança na nossa mente e no curso da nossa vida. E o Senhor Jesus disse àquele pastor: lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. É como se você pudesse ir 1 milésimo de segundo antes daquela queda. Volte para aquele lugar, arrependa-se. Eu digo para você: está vivendo um tempo de adversidade, lembre-se de onde caiu. Segundo lugar, arrependa-se. Terceiro lugar, volte a praticar as primeiras obras. E quais eram as primeiras obras? Sabe quais são as primeiras obras de uma pessoa que conhece Jesus? Eu lembro das minhas primeiras obras. Sabe quais são? Amar o Senhor, querer orar, querer estar na presença de Deus, querer ler a palavra, querer estar na igreja, querer estar junto do povo de Deus, querer estar com Deus. Gente, as primeiras obras de um novo convertido não são obras teológicas, não são obras filosóficas nem missiológicas. As primeiras obras de um novo convertido são obras de amor e de dedicação a Deus. Arrepende, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, nada substitui a presença de Deus. Em tempos de adversidade, volte-se para Deus, renove a sua vida espiritual com Deus, clame ao Senhor. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, as quais tu não conheces. Então, em tempos de adversidade, tenha atitudes corretas. Segundo exemplo que eu quero citar para você, está no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, versículos de 12 a 14. Esse texto diz que de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha só, tempos de adversidades, momentos de adversidades. Quais são as adversidades aqui? Seca. Segundo, praga. Terceiro, pestes. Irmãos, escassez, pragas e pestes. Vejam como nós estamos vivendo em um tempo assim, em um tempo de adversidade, um tempo onde muitas pessoas estão desempregadas, milhões e milhões de brasileiros estão desempregados, tempos que os céus estão cerrados. Segundo lugar, um tempo de pragas, os gafanhotos que poderiam vir sobre a terra. Gente, e quantos gafanhotos estão devorando aquilo que muitas pessoas juntaram durante anos? Você juntou tantas coisas durante anos, mas de repente a situação que você está vivendo hoje está consumindo tudo que você guardou. O gafanhoto está comendo tudo. E pestes, doenças, não é?
Nós estamos diante de uma doença, irmãos, que ninguém sabe o que fazer. Não tem ninguém no mundo que saiba o que fazer. Nem os maiores cientistas, nem as maiores potências, ninguém sabe o que fazer. A cada dia uma notícia nova, a cada dia uma proposta nova, a cada dia uma possibilidade, mas a verdade é que ninguém sabe o que fazer. Diante disso, o que fazer? Diante de uma adversidade tão grande, como uma peste como essa, uma praga que está consumindo tudo, e uma escassez, olha só, diante da adversidade, olha o que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Diante da adversidade, precisamos ter atitudes corretas. E quais são as atitudes corretas aqui? Em primeiro lugar, se humilhar. Irmãos, a humilhação é uma prática devocional que precisa ser resgatada em nosso meio. Vocês já pararam para observar que no passado, nos cultos, havia no espaço da liturgia um momento de humilhação, onde as pessoas se ajoelhavam, onde as pessoas se deitavam no chão, onde as pessoas confessavam seus pecados? Hoje em dia, não. Nós nos tornamos tão íntimos de Deus, não é? Que nós entramos no culto como se estivéssemos entrando em qualquer lugar. Nós falamos com Deus como se falássemos com qualquer pessoa. Ah, Deus, você, e nós nem sequer lavamos, né, as nossas vestes antes de entrar na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a nos humilhar na presença de Deus. A humilhação, irmãos, tem a mesma origem da palavra humus. E humus, irmãos, é terra, aquela terra, não é, que está contaminada ou está ali misturada com as fezes da minhoca. Humilhar-se é colocar de volta no lugar de onde nós saímos. Lembra de onde você saiu? Lembra de onde eu saí? Nós viemos do pó, irmãos, nós viemos da terra. Deus nos fez do pó da terra e soprou sobre nós. Humilhar-se é nós voltarmos para o pó e pedirmos que Deus sopre sobre nós novamente. Se o meu povo se humilhar, orar, aí outra atitude certa, oração, sabe, abrir o coração para Deus, sabe, contar para Deus o que você está sentindo, o que está vivendo, sabe, ampliar esse relacionamento com Deus. Orar, irmãos, não é apenas falar com Deus, orar é conversar com Deus, é você falar com Deus e você ouvir Deus falando com você, e essa é uma atitude correta em tempos de adversidade. Orar, ore mais, acorde mais de madrugada para orar, participe das campanhas de oração. Tem oração de manhã, tem oração meio-dia, tem a oração à tarde, tem a oração de madrugada. Ore. Em tempos de adversidade precisamos ter atitudes corretas, e a oração é uma atitude correta. Se humilhar, orar e me buscar. Sabe, irmãos, buscar a Deus, buscai-me e vivei, é isso que diz a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, sabe, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em tempos de adversidade, precisamos ter atitudes corretas, buscar a Deus, busque ao Senhor, converta-se dos seus maus caminhos, dê uma meia volta. Você estava caminhando para longe de Deus, volte-se para Deus agora, converta-se. Em tempo de adversidade, precisamos ter atitudes corretas. E o que é que isso vai gerar, irmãos? A palavra do Senhor diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em tempos de adversidade, precisamos ter atitudes corretas. E quando isso acontece, irmãos, Deus se move, Deus age, Deus faz os milagres que nós precisamos que aconteçam. Atitudes corretas em tempos de adversidade.